Um dia eu tenho certeza que a gente vai concretizar esse sonho, amém? Bom, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a esse culto. Depois de um culto como aquele de domingo passado, irmãos, foi uma bênção, não foi? Quantos aqui saíram abençoados daquele domingo? Uau! Foi realmente um tempo maravilhoso do Senhor. Se você puder abrir a Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo 13. Quantos aqui estão preparados para receber mais do Senhor nessa noite? Ah, querido, essa mensagem de hoje eu quero falar com você sobre a cidadania do céu. Como podemos ser cidadãos do céu? Nós estaremos aprendendo hoje sobre as fases do reino em nós. Todos que estamos aqui somos cidadãos dos céus, amém? E vamos aprender mais sobre isso. Então, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, vou ler na versão NAA, diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Pode botar a mão no seu coração e se concentrar em oração comigo agora. Senhor, diante da Tua presença, ó Pai, nós colocamos o nosso coração, a nossa mente, a nossa atenção diante da Tua presença. Deus, fala conosco nessa noite. Senhor, use a Tua palavra para que possamos recebê-la e compreendê-la nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Jesus, aqui a gente vê que Ele saiu para poder ensinar a multidão. Ele senta no barco, onde era, imagina, um lugar mais alto, onde a multidão poderia ouvi-lo. Eu achei interessante que aqui fala e grandes multidões, ou seja, não era uma multidão. Aqui dá uma ideia de um grande número de pessoas, que aqui especificamente não fala, mas eu imagino que eram muitas milhares de pessoas reunidas ouvindo os ensinamentos de Jesus. Eu não sei quantos aqui estão no grupo Getsemane online, mas eu coloquei hoje lá quem poderia ler o capítulo 13 todo, porque aqui não dá para a gente ler o capítulo 13 todo, então nós vamos ler algumas partes dele. Mas é muito interessante quando a gente lê ele todo. Alguém aqui leu o capítulo Mateus 13 todo? Glória a Deus. Aleluia. Então, Jesus, ele começa aqui no capítulo 13, em todo o capítulo 13. Você encontra o ensinamento de Jesus a respeito do reino de Deus. Em alguns momentos nós vemos que, eu não sei se você, se lembra que os discípulos eram aquelas pessoas mais próximas de Jesus. Então eles tinham aquele privilégio de falar: mestre, explica-nos aquela parábola, E aí Jesus, ele começa a explicar. Então nesse capítulo 13 a gente tem as parábolas, mas tem também a explicação de pelo menos uma parábola, Então nós temos esse entendimento realmente do que Jesus queria dizer com aquela parábola. E ele começa o capítulo 13 que a gente leu falando sobre a parábola do semeador. Mas antes da gente entrar na parábola, eu gostaria de pontuar algumas coisas a respeito do reino de Deus. O conceito do reino de Deus, de uma forma geral, está falando sobre o reino eterno de Deus, o reino soberano de Deus, aquele que a gente não vive hoje ainda, Está falando de algo na dimensão de Deus, na dimensão espiritual.
Mas quando a gente pensa num conceito mais restrito a respeito do reino de Deus, a gente está falando sobre a obra de Jesus na cruz, sobre as bênçãos que nós recebemos por essa ação salvífica e tudo o que envolve o pós a ressurreição de Jesus, as promessas, a bem-aventurança eterna, todas as bênçãos está relacionado ao reino de Deus. Ao reino de Deus de forma mais restrita, a redenção, a santificação. Quando Jesus ele encarnou nesse mundo, ele inaugurou o reino de Deus. Então, em vários momentos, quando você lê os evangelhos, você vai ver Jesus dizendo: o reino de Deus já está aqui. Você já vive o reino de Deus, porque Jesus, ele inaugurou o reino de Deus na terra. Nós vemos duas menções sobre o reino de Deus. O reino de Deus no presente e o reino de Deus no futuro. O reino de Deus no presente é a igreja. É o que a gente vive hoje. É o que Jesus pagou o preço hoje. Isso que nós estamos vivendo é o reino de Deus. Somos todos súditos desse reino. Esse é o sentido presente, é o que é o senhorio de Cristo estabelecido na vida de cada um de nós, em cada dia da nossa vida. O reino de Deus hoje envolve nós como cidadãos desse reino, como súditos desse reino. A evidência desse reino são os milagres que Jesus fez, quando Ele curou, quando Ele libertou. A evidência do reino em nós é quando somos libertos do velho homem e nascemos novamente, quando alcançamos um sonho, quando alcançamos a cura, quando alcançamos a libertação. Quer dizer, quando vivemos alguns milagres na nossa vida, nós estamos vivendo o reino de Deus hoje. O reino de Deus no futuro é aquele em que um dia a palavra de Deus diz que Jesus sentará no trono de Davi e reinará como rei. Jesus não reinou como rei quando veio há 2000 anos atrás, mas Ele ainda um dia virá e ainda se estabelecerá num futuro, em nome de Jesus próximo, esse reino maravilhoso. Então, sim, num certo momento o reino de Deus está no presente, mas em outro momento o reino de Deus no futuro. E nós vivemos isso. Nós vivemos o reino hoje com a expectativa de um reino físico de Jesus. E nós esperamos, quando nós falamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É uma expectativa que o próprio Espírito bota dentro de nós por esse reino estabelecido fisicamente na terra. E agora voltando para o texto, Mateus 13, aqui ao longo, você vai encontrar 7 parábolas que Jesus vai falar sobre o reino de Deus, sobre esse reinado. E é interessante porque quando a gente pensa em reino, quando a gente pensa em reinado, eu te pergunto, o que isso envolve? Nós não vivemos num país que tem rei, rainha. Então, eu entendo que a gente tem certa dificuldade de compreender o que isso significa. O que é ter um rei acima de você? Quer dizer, o que é ter um rei ditando as regras da sua vida, ditando as leis? Porque hoje nós temos um governo democrático, onde é o povo que escolhe quem vai estar por 4 anos. Mas na época, vamos dizer assim, há muitos anos atrás, existia um rei, existia uma família real. E que essa família real, sem perguntar para você o que você quer, o que você deixa de querer, ela decidia o que ia influenciar na nossa vida. Então, quando a gente fala de reino, a gente fala de um senhorio,
a gente fala de um rei acima de nós. Por isso eu pedi que o Ministério de Louvor cantasse essa última música, que é Pai Nosso que estás no céu, porque o teu reino vem. Porque existem outras versões que falam assim, deixa o céu descer. E é muito interessante, porque quando a gente pensa em céu, a gente pensa em bênçãos, em glória, em bonança, em coisa boa, em tudo que é bom para a gente mesmo, não é? Mas quando a gente pensa em reino, a gente pensa que nós estamos submetidos a um rei, a um senhorio, a um senhor. Muitas pessoas querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como o Senhor da sua vida, aquele que vai ditar as regras da sua vida, aquele que vai dizer para você que você não deve pecar. Não, a gente quer só um Salvador que vai tirar a gente do inferno e vai colocar a gente no céu, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas não, Jesus está falando aqui sobre um reino, sobre leis, sobre regras, sobre um estilo de vida diferenciado de quem não faz parte do reino. E aí eu pergunto para você, só para trazer você para a mensagem comigo: qual é a condição primária para você ser um cidadão brasileiro? Você sabe? O que faz de você um cidadão brasileiro? Bom, à primeira vista você pensa, nascer no Brasil, ter a sua certidão registrada em cartório, né? Então aqui eu quero dizer para você que todo aquele que nasce de novo é cidadão do reino. Porque se você é um brasileiro porque você nasce no Brasil, então quando você nasce espiritualmente, você é um cidadão do reino. Amém? Mas existem outras formas de você conseguir a cidadania brasileira. Sabia? Sabia que se seus pais ou vocês decidirem morar no exterior, em qualquer lugar do mundo, e lá você tiver um filho lá, você pode solicitar a cidadania brasileira e seu filho pode ser também um cidadão brasileiro por ter os pais brasileiros. Outra coisa também você pode sair, uma pessoa estrangeira que mora lá nos Estados Unidos, um americano, quer ter a cidadania no Brasil. Ele pode vir morar aqui no Brasil por um determinado tempo que a justiça determina ininterruptamente, e ele pode conseguir a cidadania brasileira. Então eu quero dizer para você que você pode conseguir a cidadania celestial, que isso está disponível para você, assim como a cidadania brasileira está disponível para toda pessoa que quiser ser cidadão brasileiro, está disponível. Mas eu quero dizer para você também que da mesma forma que pegar a cidadania brasileira envolve algumas condições, algumas regras, como por exemplo, eu anotei aqui, você precisa saber ler e escrever em português. Você precisa ter um histórico de boa conduta, sabia? Você precisa também ter uma ficha limpa criminalmente. Você não pode ter problema com a justiça. E assim existem outras regras. Quer dizer, existem regras mesmo para dentro daquelas condições para o cidadão brasileiro. Então eu quero dizer para você que existem também as regras para sermos cidadãos do céu. Porque pensa comigo, ser um brasileiro, ser um americano, ser um japonês, é uma coisa muito pequena quando pensamos numa cidadania eterna, numa cidadania celestial, numa cidadania do reino de Deus. Não é de qualquer jeito, não pode ser de uma forma banalizada, nem de uma forma libertina. Existem as suas condições. E nessa noite eu quero falar sobre esse processo de ser um cidadão do céu. Volta comigo lá em Mateus 13.
logo no final do versículo 3, vou começar a partir daí. Diz assim: e eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, saiu em terra boa, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a primeira fase, a gente está falando sobre o estabelecimento do reino em nós, ou seja, a nossa conversão. O nosso coração como essa terra boa. Aqui esse processo é totalmente diferente do processo, como eu disse, da cidadania brasileira. É um processo completamente até aparentemente confuso, mas nessa noite a gente vai desconfundir tudo e vai clarear para que você possa compreender essa cidadania. Essa parábola do semeador, ela é como uma porta de entrada para as outras parábolas. Ela é como uma chave de entendimento. Aqui na parábola do semeador, Jesus, ele fala 4 verdades muito importantes de serem compreendidas. A primeira verdade: o semeador é Jesus. Jesus, quando ele para ensinar a multidão, ele está semeando a palavra de Deus. Ele está semeando a palavra do reino. E Jesus, ele não faz acepção de pessoas, ele não julga as pessoas. Ele semeia por todos os lados, para todas as terras. Ele não vira e fala: você aí, que é terra seca, você sai daqui que não vai dar em nada. Não, Jesus não faz isso. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus ministra, Jesus semeia. Segunda verdade: a semente é a palavra de Deus, é a palavra sobre o reino. E eu quero dizer para você que toda semente, ela é boa. Toda semente, ela pode frutificar grandemente. Toda semente de Jesus brota em qualquer terra, em qualquer lugar. O problema não está na semente. A terceira verdade é aqui que essa parábola traz para a gente, é sobre o solo. É o solo o responsável. Sabe, o solo é o nosso coração. Cada um de nós aqui é um solo. Eu não sei qual solo você é, meu irmão, mas eu quero dizer para você que você é o responsável por ter uma colheita ou não, por ter uma colheita boa ou uma colheita ruim da palavra de Deus na sua vida. Você é o responsável. Jesus, ele semeia. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Ele está dentro de você. E ele semeia na sua vida. Ele usa o pastor Gessel, outros pastores, ele usa o YouTube, ele usa as redes sociais, tudo para semear a palavra de Deus no seu coração. Mas cabe a você ser essa terra boa. Porque aqui, nesse texto que nós lemos sobre 4 solos. Nós lemos sobre o solo que não corresponde, é aquele solo logo no início, à beira do caminho. É aquela pessoa que às vezes está meio que distraída, está aqui, mas está pensando na morte da bezerra. E aí ouve mal ouvido, e aí o diabo vem e rouba o que a pessoa ouviu. E aí a pessoa deixa de receber. O outro solo que nós vimos é aquele coração impulsivo, né? Que não tem profundidade, que não tem raiz. Oba! Ei, Jesus, eu te amo, Jesus. E aí vem o problema, vem a tempestade, vem a tribulação, e aquilo vai embora.
porque não tem raiz. O terceiro solo é aquele dos espinhos. Quer dizer, a pessoa é tão preocupada. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? O dia de amanhã, o que eu vou vestir? O que eu vou comer? Tem aquela conta para pagar, tem aquilo para fazer. É a pessoa tão preocupada com as coisas dessa terra que a palavra é sufocada dentro dela. E a semente cresce, mas ela é sufocada pelas coisas desse mundo. E a quarto solo, que eu creio que é o solo de todo mundo aqui nessa noite, é a terra boa, que recebe a semente, e a semente cresce, e a semente germina, e dá colheita 30, 60, 100 por um. E eu estou falando aqui nesse momento sobre o estabelecimento do reino na nossa vida. E eu falei sobre 3 verdades, e agora a quarta verdade. A quarta verdade que Jesus nos ensina nessa parábola é que a colheita, ela é o resultado que o semeador, que Jesus vai receber da terra boa. Jesus planta na nossa vida, e Ele que vai receber todo fruto bom, toda safra boa. A colheita é dele, meu irmão. A colheita não é minha, a colheita não é sua. A colheita pertence ao semeador. Não é? Se você plantar o feijão, quem vai colher o feijão? O próprio feijão? Não. Quem vai colher é o semeador. E Jesus é o nosso semeador. E a Ele, entenda, meu irmão, a Ele é toda glória, todo poder, todo louvor, toda adoração. Não queira algo que não é seu. Entrega para o Senhor, que o que é seu Ele vai te dar. A sua parte Ele vai te dar. Aqui também aprendemos que Jesus, Ele não está impressionado, ou Ele não está preocupado com a multidão. Ele conhecia o coração da multidão, Ele conhece o nosso coração. Então Ele não está preocupado se aqui está cheio, se aqui está vazio, mas Ele está preocupado com a terra boa. Interessante, olha, Jesus não deixa de pregar a palavra de Deus por causa dos corações de terra ruim. Porque Ele não está visando os problemáticos, Ele está visando. Jesus, é chuva isso, irmãos? Segura essa chuva, Jesus, segura essa chuva. Ele está visando quem é dele. Então Ele não está preocupado. Então o primeiro passo para a gente conseguir a cidadania celestial é sermos essa terra boa. E você pode me perguntar, Isadora, como eu posso ser essa terra boa? E aqui na parábola, Jesus diz que a terra boa é aquela que recebe e compreende a palavra de Deus. Então receba a palavra de Deus. Ainda que você não entenda racionalmente, porque às vezes a gente procura entender com a nossa razão algumas coisas que só a fé pode nos explicar. Então, receba e interiorize a fé, a palavra de Deus para dentro de você. Segunda fase, fala sobre o crescimento do reino, ou seja, fala sobre a influência do Espírito Santo. Nós falamos especificamente sobre o Espírito Santo no domingo passado. Então eu quero que você vá comigo agora, ainda no capítulo 13, no versículo 31. Nessa segunda etapa, fala especificamente o que acontece com o reino de Deus quando passamos pela primeira fase, ou seja, quando nos convertemos. O reino tem duas ações em nós. Ele cresce de forma invisível e
imensurável. Então a primeira parábola que fala sobre o crescimento do reino é a parábola do grão de mostarda. Versículo 31, acompanhe comigo. Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é a maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar em seus ramos. Percebam que no capítulo 13 as parábolas elas começam: o reino dos céus é semelhante a. Nos evangelhos você vai ver reino dos céus e reino de Deus falando sobre a mesma coisa. Então, reino dos céus ou reino de Deus é só a forma que você achar melhor para chamar. Eu vou ficar falando reino de Deus. É o mesmo significado. Então, o reino de Deus é semelhante a. E aí Jesus, ele pega um exemplo de uma experiência comum para explicar algo sobrenatural. Então ele usa o exemplo do grão de mostarda para ilustrar, para mostrar figurativamente, para que as pessoas entendam que o reino de Deus, ele pode ter um começo como se fosse insignificante, porque o grão de mostarda é o menor das hortaliças, mas quando ele é plantado e ele cresce, ele fica de 2 a 3 metros de altura. Então ele cresce de uma forma imensurável. E o reino de Deus, ele é assim. Para pensar, como você se converte? Como esse reino é estabelecido dentro de você? Quando você ouve a palavra, quando você aceita Jesus no seu coração, quando você confessa com a sua boca. Vamos pensar que isso é uma coisa insignificante, de pequena. Eu me lembro agora, quando o profeta falou com Naamã: vai e mergulha 7 vezes, você vai ser curado. Porque às vezes a gente quer algo mirabolante. E quando a gente lida com o que é pequeno, com o que é simples, com o que é de uma certa forma insignificante, a gente fica meio assim. Mas o reino de Deus, ele começa de uma forma insignificante, mas ele tem um crescimento imensurável. Eu não sei vocês, mas quando eu olho para mim, gente, eu me batizei com 10 anos de idade. Eu aceitei Jesus com 10 anos de idade. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo como o reino de Deus cresceu em mim, me transformou numa pessoa melhor. Como Ele me curou, como Ele me libertou. Eu vivi milagres na presença do Senhor, que se não fosse aquele primeiro passo, tão pequeno, tão simples, nada disso teria acontecido, essa mudança não teria vindo. Então assim é o reino de Deus. Não menospreze os pequenos começos. Não menospreze o que aparentemente parece ser insignificante, porque o reino de Deus, ele está dentro de você e ele cresce dentro de você. Na segunda parábola, que é logo no versículo 33, a parábola do fermento, ainda está dentro dessa fase sobre crescimento, sobre a influência do Espírito Santo na nossa cidadania celestial. Eu vou ler o versículo 33, diz assim: Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então o fermento, eu não sei aqui quantas mulheres, homens aqui fazem bolo, fazem pão e usam fermento. Mas o fermento é um tempero muito interessante. Você pega uma medida bem pequenininha de fermento e coloca às vezes numa massa grande, numa quantidade grande. E quando você mistura, você não consegue separar. Você não consegue identificar o que é fermento, o que é farinha.
Está misturado ali. E aí você olha assim, você não para se preocupar que a massa não vai crescer. Porque você bota no forno e daqui a pouco você começa a ver a massa crescer. Então o fermento, ele é um condimento, vamos dizer assim, que ele fica invisível dentro da massa. Mas uma vez o fermento junto com a massa de bolo ou com a massa do pão, ele faz o trabalho dele. Ele faz o papel dele. Então eu quero dizer para você que uma vez que o Espírito Santo está dentro de você, o agir dele é invisível, mas é real. Então, o crescimento do reino dentro de nós, ele é imensurável como o grão de mostarda. E ele é invisível como um fermento. Você aceita Jesus, você se entrega para Ele e Ele começa a obra na sua vida. Eu me lembro essa semana que eu assisti, eu não sei quantos aqui têm o hábito de assistir, então eu indico o podcast do Dizascope. E ele fez um podcast com o Yudi, eu não sei quantos aqui lembram do Bom Dia e Companhia no SBT, né? Que tinha a Priscila Alcântara e o Yudi, eu não sei falar o sobrenome dele, então não vou passar vergonha aqui. Mas o nome dele é Yudi. E ele dá o testemunho dele pro Douglas. Ele conta o testemunho dele. E eu achei muito interessante uma parte do testemunho que eu me lembrei dessa ação invisível do Espírito Santo. Porque o Yudi fala que foi na igreja, ele levantou a mão dele, ele foi lá na frente, ele aceitou Jesus com a boca dele. Mas quando ele saiu dali, ele acabou voltando para uma rotina pecaminosa. E ele achou na cabeça dele que aquilo não tinha sido real. E aí na época ele vai no candomblé, numa mãe de santo, porque antes dele se converter, a família toda dele era do candomblé. E aí ele chega na mãe de santo, fala o que ele queria falar, e a mãe de santo vira para ele e fala assim: Yudi, eu não posso te ajudar, porque você tem alguém maior cuidando de você. E aí ele fala que ele demorou a entender, que não foi uma coisa que ele entendeu imediatamente não. Mas depois quando ele entendeu, ele: o quê? Foi real? Mas eu só fui, eu só fui lá na frente, eu só falei as palavras. Depois eu pequei de novo, eu não voltei mais na igreja. E aquilo aconteceu, aquilo é real. Então quer dizer, o agir do Espírito Santo, ele é invisível, mas ele é real. Assim como o fermento, que contamina a massa toda. E olha que se você bota a quantidade de fermento errada, e estraga a massa toda. Quem faz bolo aqui, né? Quem faz pão, sabe que tem que ter aquela quantidade certa, tem que mexer no tempo certo, porque senão estraga. Mas o Espírito Santo não, ele nunca estraga. Nunca tem a quantidade exagerada de Espírito Santo. Quanto mais, melhor. Jesus segura essa chuva. Amados. Então a terceira fase dessa cidadania celestial, porque lembra, nós estamos falando sobre as fases do reino em nós, como nos tornamos cidadãos celestiais. Nós nos tornamos nos convertendo, nós nos tornamos deixando que o Espírito Santo cresça em nós, e nós nos tornamos agora com o processo, com a intencionalidade de uma vida em santidade. Se você for comigo no versículo 44, aqui vai falar sobre a parábola do tesouro escondido. Acompanhe comigo. O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Essa parábola não está falando que você pode comprar a salvação. Aqui não está falando de salvação. Aqui está falando que existe algo que eu e você precisamos fazer. Porque o reino de Deus, ele tem um valor
de sobremaneira, ele tem um valor imensurável. Ele é muito valioso. E aqui, exatamente nessa parábola, fala de uma coisa chamada entrega radical. E eu quero falar um pouquinho específico. O que é você dar tudo que você possui? Porque aqui na parábola ele falou, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Agora eu quero dizer para você que você precisa entregar tudo. E eu pontuei o que seria esse tudo. Esse tudo envolve você mesmo. Ou seja, envolve os seus bens materiais, envolve os seus sonhos, as suas vontades, o seu serviço. Envolve você entregar você mesmo para Deus. E você não ter mais o seu sonho, mas ter o sonho de Deus em você. Você não ter mais seus bens materiais, mas os bens que você tem servirem ao reino. Você não tem mais as suas vontades, mas você tem a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita na sua vida. Você entrega o seu serviço, o seu trabalho, aquilo que você faz de segunda a sexta ou de segunda a sábado, você entrega para Deus, porque você está ali não mais como uma mão de obra, mas você está ali como embaixador do reino. Você entrega tudo. Sabe outra coisa que você entrega? O seu cônjuge. Muitas vezes, o cônjuge, ele representa algo para nós. Muitas pessoas não querem ficar sozinhas. Então elas precisam de alguém para suprir uma necessidade e uma carência. Mas o cônjuge não pode ser essa pessoa onde você vai apenas sugar para que ele supra algo egoísta e vazio. Quando você entrega o seu cônjuge, você está entregando a Deus o seu senso ou seu ideal de felicidade. Porque o que esse mundo prega? Você precisa de alguém para fazer você feliz. Mas quando você entrega o seu cônjuge para Deus, você decide, Deus, eu vou fazer o meu cônjuge feliz. Então, se eu tiver que dar o braço a torcer, eu vou dar o braço a torcer. Se eu tiver que pegar minhas finanças e dar, eu vou pegar as minhas finanças e dar. Eu não sei aonde vocês aprenderam, mas como pastor eu vou começar a reensinar vocês. Casamento é a unidade de tudo. Não existe meu dinheiro e o dinheiro do Gessé. Certa vez eu conheci um casal que, na minha opinião, era o cúmulo desse sentido. A esposa trabalhava numa empresa que tinha o cartãozinho de alimentação. E o marido trabalhava numa empresa que tinha o cartãozinho de alimentação dele. Aí uma vez a gente chamou eles para sair para comer. E a menina virou e falou assim, não, e o rapaz virou e falou assim, não posso não, porque o meu cartão acabou. Mas a fulana vai, porque o cartão dela ainda tem. Aí a gente ficou assim, o quê? Mas ela não pode pagar para você, porque o seu acabou? Não, o dela é o dela, o meu é o meu. Se eu não tenho, eu não saio. E eu e o Gessé ficamos assim, meio assustados. Porque nós aprendemos que quando a gente casou, o que é meu é dele, o que é dele é meu, é tudo um. É uma dívida, é um salário, é tudo um. Ele fez faculdade, a gente precisou pagar a faculdade. Eu tive que renunciar a muitas coisas para ele fazer a faculdade dele. E aí esse ano a gente falou, amor, vamos economizar para trocar o carro, amém? Amém, irmãos, meu carro precisa ser trocado. E agora é a vez dele abrir mão de coisas que ele quer para a gente juntar o dinheiro e, pela graça do Senhor Jesus, trocar esse carro. Já está 11 anos comigo. E isso é casamento. Então, quando você entrega o seu cônjuge para Deus, você entrega o seu casamento para Deus, você está se colocando na posição de você ser o espiritual da casa.
E irmãos, e é tão tremendo, porque se você coloca nessa posição e o seu cônjuge se coloca nessa posição, cara, dá só coisa boa, dá glória de Deus. Então entregue o seu cônjuge, entregue o seu padrão. Muitas vezes você usa o seu cônjuge como uma estética para expor algo diante das pessoas. Não faça isso. Entregue o seu cônjuge, seu casamento para o Senhor. Amém? Aqui está falando também sobre entregar os filhos. Quantas vezes as pessoas usam os filhos como troféus? Usam os filhos como um tipo de conforto. É um amor, porque o amor do filho para com o pai, o filho para com a mãe, é um amor incondicional. E às vezes nós estamos tão feridos, nós estamos tão fora do que Deus tem para nós, que a gente pega esse amor e usa ele e levanta um altar idólatra, onde você se coloca como Deus na vida do seu filho, ou quando você coloca o seu filho como Deus na sua vida, onde acaba que o seu filho é o dono, o rei, o manda-chuva da sua casa. Entregue o seu filho para Deus. O seu filho é um presente de Deus para você, mas ele não é um presente que para suprir qualquer carência e necessidade sua. O seu filho precisa ser entregue a Deus para que as expectativas de Deus se cumpram na vida do seu filho, não as suas expectativas. Então, quando aqui a gente fala de entregar tudo para Deus, em prol desse reino, é tudo, irmãos. Eu dei o exemplo aqui de você mesmo, eu dei o exemplo do seu cônjuge, do seu filho. Eu poderia ficar aqui a noite inteira dando exemplo do que significa esse tudo, mas é tudo. Tudo que você tem, sente, pensa, quer, sonha. E na parábola seguinte, logo aqui no versículo 45, vamos lá, versículo 45. O reino de Deus é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Diferente do tesouro do campo escondido, aqui está falando de uma busca diligente. E diligência fala sobre uma busca zelosa, uma busca cuidadosa e ao mesmo tempo é uma busca ligeira, rápida. Você não tarda em buscar, você logo vai em busca daquele bem precioso que é o reino dos céus. Então aqui está falando sobre essa busca, sobre você buscar, sobre você pesquisar, correr atrás, procurar esse rei. Jesus, ele quer um relacionamento com você. Ele não quer ser um rei tirano. Ele quer ser o seu amigo. Ele quer revelar coisas fortes para você. Você precisa buscá-lo em todo o tempo, para que você possa viver essa fase de gratidão a Deus, essa fase de busca, essa fase de entrega. É uma ação, tanto sua quanto minha. O Espírito Santo entra no nosso coração, o Espírito Santo cresce dentro de nós, mas agora existe uma certa exigência de que nós também possamos abrir mão de tudo que nos prende nessa terra e buscar essa nova pátria. Nós somos seres celestiais. Quem aqui está entendendo que você não é dessa terra? Você pertence ao reino de Deus. Você é um cidadão de Deus, que você está apenas passando um tempo nessa terra. Então não sonhe, não almeje com as coisas egoístas dessa terra, com as coisas perecíveis, mas entenda que você é um cidadão do céu. E as bênçãos do Senhor sobre a sua vida são também bênçãos do céu, bênçãos imensuráveis. Continuando. E a quarta fase
última fase falou muito ao meu coração. Eu quero que você volte agora no versículo 24. Essa fase fala sobre você ter a mente de cidadão do reino. Antes da gente ler, você fica preocupado com a sua cidadania brasileira? Não. Você é cidadão brasileiro. E ponto. Você fica preocupado com a pessoa do seu lado, se a pessoa é cidadão brasileiro ou não? Vocês ficam, gente? Preocupado, meu Deus. Será que tem alguém aqui que não é cidadão brasileiro? Que é uma pessoa ilegal, errada? Não, você não fica se preocupando. Você nem para pensar nisso. Nem para. Quando você vai viajar, você leva o seu passaporte brasileiro. Você fica preocupado, meu Deus, será que eles vão achar que meu passaporte é falso e que eu não sou brasileira de verdade? Não. Você simplesmente vai, viaja tranquilamente, volta tranquilamente, porque é fato que você é cidadão brasileiro. Então, nesse momento, eu quero dizer para você, você é um cidadão do céu, e isso é um fato. Você não precisa mais se preocupar se a pessoa que está do seu lado é cidadão do céu ou não, porque não cabe a você se preocupar com isso. Como quando você viaja, não cabe a você ficar preocupado se o seu passaporte vai ser aceito ou não, porque existe uma coisa chamada imigração que vai passar e vai ver que seu passaporte é verdadeiro. Então eu quero dizer para você, para nós, sairmos da posição de querer dizer se a pessoa é ou não é cidadão do céu. E por que eu estou falando isso? Vamos lá para o versículo 24. A palavra de Deus diz assim: Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então, os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes, para serem queimados, mas recolham o trigo no meu celeiro. Então, uma coisa muito interessante que essa parábola nos ensina: sempre vai crescer junto o cristão e o não cristão, porque aonde o povo de Deus está, o diabo levanta também pessoas para estarem ali. Mas não é responsabilidade nossa pensar, se preocupar com isso. Nossa responsabilidade é nós sermos o trigo. A nossa responsabilidade é que eu preciso ser trigo e não joio. E aí, quando o trigo é trigo, no tempo da colheita, o trigo, ele se curva, mas o joio jamais se curva. Eles crescem iguaizinhos, mas quando chega no tempo da maturidade, quando chega no tempo da colheita, o joio se revela joio e o trigo se revela trigo. Então vai chegar o tempo,
Vamos comigo na outra parábola, que é a mesma, que fala sobre a mesma coisa. Versículo 47. A parábola da rede. Diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e os jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essas duas parábolas, elas falam sobre a mesma temática e nos ensinam 4 lições, 4 fatos. Primeiro fato: o trigo e o joio crescem juntos. Os filhos do reino e os filhos do maligno estão presentes na igreja, crescem juntos. Nem sempre é fácil distinguir um do outro. Eles têm muitas semelhanças. O crente verdadeiro, portanto, foi plantado por Deus, mas o crente falso foi plantado pelo diabo. A diferença deles está em sua origem e natureza. Um procede de Deus e tem uma vida verdadeiramente transformada. O outro procede do diabo e tem uma vida de mera aparência de transformação. Então eu e você, o nosso papel é sermos cidadãos do céu. O nosso papel é sermos trigo, é sermos o peixe bom, é sermos cidadãos de Deus. Essa é a nossa postura. Porque no final, irmãos, lá no final, vai vir um anjo. E esse anjo é que vai fazer a separação do trigo e do joio, do peixe bom, do peixe ruim, do verdadeiro crente e do falso crente. Segundo fato, nós somos o trigo e o trigo não tira trigo. O trigo só precisa ser ele mesmo. Você já viu um trigo tirando outro trigo? Ou você já viu um peixe bom expulsando o peixe ruim? Não cabe a nós apontar o dedo e dizer fulano é crente falso e fulano é crente verdadeiro. Sabe por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente acaba tirando os verdadeiros e deixando os falsos. Porque o nosso olhar e a nossa, vamos dizer assim, a nossa linha de justiça é falha, é cega. Então a gente não vê como Deus vê. Mas Deus vê e Deus dá ordem ao anjo. Vai, anjo, e separa. Mas isso, irmãos, só vai acontecer no final dos tempos. Porque Jesus, Ele quer que todos possam ser trigo. Ele quer que todo mundo seja trigo, irmão. Ele quer que todo mundo seja peixe bom. E Ele está nos dando tempo, para que possamos nos arrepender, para que possamos pedir perdão, para que possamos nos reconciliar com Ele, termos um relacionamento com Ele e sermos cidadãos do céu. Poder se colocar de pé. Então eu falei sobre os 4 fatos. Primeiro fato, que trigo e joio crescem juntos. Segundo fato é que não somos nós que separam o trigo do joio. Nós somos trigo. Trigo é trigo e joio é joio. E é o anjo que vai fazer essa separação. Terceiro fato, precisamos amar as pessoas. Mas também precisamos ter a disciplina, sim. Não podemos ser rigorosos em disciplinar, porque acabamos matando o trigo junto com o joio. Mas precisamos amar e disciplinar em amor para que possa haver um milagre e o joio seja transformado em trigo, porque a água foi transformada em vinho. Então quem disse que joio não pode ser transformado em trigo? Amém? Porque Jesus é o Todo-Poderoso que transforma até pedra. Deus faz da pedra sair água. Não foi assim
Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então Deus pode sim transformar todo joio em trigo. Não cabe a nós, irmãos. Quarto fato: os anjos são os verdadeiros ceifeiros. Então que a gente pare de se preocupar porque a roupa da irmã está muito indecente. Porque, irmãos, quantos aqui querem que as prostitutas se rendam ao Senhor? Quantos aqui querem que acabe com aquele espaço lá cheio de prostituta? Eu fiquei sabendo que sexta-feira houve a evangelismo, foi? E foi lá com as irmãs, né? Gente, eles são irmãs, elas são irmãs, que ainda não entenderam que elas são irmãs. Mas, irmãos, se aquelas irmãs entrarem dentro dessa igreja, eu quero que elas se sintam amadas, acolhidas, abraçadas, recebidas. Assim como eu quero que uma pessoa que esteja viciada em drogas entre nessa igreja, seja acolhido, seja recebido e tenha sua vida transformada. Não sejamos nós a julgar quem é joio e quem é trigo. Vocês entenderam? Isso é muito importante, irmãos, porque nós precisamos saber qual é o nosso papel de cidadão do céu. E eu vou continuar no próximo domingo, eu vou continuar falando sobre as características, sobre o caráter desse cidadão. E nós vamos aprender mais, porque nós precisamos saber para poder viver esse reino. Amém? Você precisa saber o que um cristão, um cidadão do céu deve se portar, se comportar aqui nessa terra como embaixador. Somos embaixadores de um reino maravilhoso. Ah, Senhor. E nessa noite, essa é uma mensagem que eu preciso que vocês entendam, que todos somos cidadãos desse reino. Se alguém aqui ainda não aceitou Jesus, se alguém aqui ainda não se converteu, eu gostaria que apagassem as luzes. E eu gostaria de chamar você que ainda não se converteu, que ainda não aceitou Jesus, a tomar essa decisão. Se você tiver vergonha, eu peço só para você levantar a sua mão. Você que está aceitando a Jesus hoje, você que quer aceitar Jesus,